Hoje nós veremos como que a gente faz a referência, de acordo com a norma da ABNT, das citações que nós utilizamos no nosso trabalho. É sempre bom ressaltar que nós só podemos incluir na lista de referências do nosso trabalho os textos que foram citados no corpo do nosso trabalho. Se não foram citados, a gente não tem como incluir nas referências. Nós utilizamos na vida acadêmica uma série de documentos. A gente pode utilizar desde os documentos clássicos, que é um documento de um cartório, um documento de um órgão público. A gente utiliza os livros, a gente utiliza artigos científicos, a gente utiliza vídeo, a gente utiliza músicas. Todos esses são documentos e mais uma série de outros. E esses documentos precisam ser referenciados conforme as normas da ABNT. Nós temos aqui um exemplo de um trecho, nós estamos vendo aqui que é uma citação longa, com mais de 3 linhas, de um artigo científico. Como que eu sei que é a citação longa de um artigo científico? Porque na minha referência eu vejo aqui que esse artigo tem esse título, Políticas de Gestão de Pessoas no Novo Milênio, que foi publicado nesta revista. Por que eu sei que aqui é o nome da revista e que é o nome do artigo? Pela norma da ABNT. Pela norma da ABNT, num artigo científico, eu vou colocar em negrito o nome do periódico e não o nome do artigo, o título do artigo, melhor dizendo. E nós verificamos aqui que esse artigo está disponível na internet, na base Cielo, que nós já chegamos a conversar sobre ela aqui. Então, todas as vezes que a gente utiliza uma citação, nós vamos o quê? Fazer a referência dessa citação no nosso trabalho. Agora eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de uso de documento com a respectiva referência. O que nós temos aqui? O formato geral. Então, vocês terão disponível lá no GetWeb, nós temos disponíveis as normas da ABNT. Então, tem a norma do documento, a norma de como fazer as referências da ABNT. Ou você vai na página da Biblioteca da FUMEC e vai utilizar as normas do TFC da FEA. Então, lá nós temos o quê? Esse modelinho, ok? Então, vocês podem recorrer a esses materiais para poderem consultar e verificar como é que vão fazer a citação do documento de vocês. Um documento recorrente, livro. Como é que eu faço referência de livro? Dessa maneira aqui. Então, gente, prestem atenção. Essa distinção gráfica, ela precisa ser apresentada desta maneira. Então, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, nome do autor ou dos autores, né? Nós vamos ver depois como é que a gente faz quando tem mais de um autor. O título em negrito. Lembrando, a norma da ABNT diz negrito, itálico, grifado. A FUMEC na FEA adotou o negrito. Mas se a gente adotar, por exemplo, itálico, não estará errado e a gente vai utilizar isso no corpo inteiro do trabalho. 2 pontos, o subtítulo não tem destaque, ponto. Aí você coloca a edição, o número da edição, que é o número mais um ponto, depois é de ponto. Se for a partir da segunda edição. Se for primeira edição, a gente não coloca a edição. A cidade da publicação, 2 pontos. O nome da editora, sem escrever a palavra editora, a gente só coloca a palavra editora quando é editora de universidade, ou seja, quando a atividade fim não é ser editora, vírgula, e o ano da publicação, ponto. Então, a gente tem aqui um exemplo de um livro, Metodologia Científica, escrito por 2 autores, Parra Filho, lembrando, quando tem filho, neto, sobrinho, nós utilizamos o sobrenome mais esse adjetivo, esse substantivo aqui, ponto e vírgula, os nomes são separados por ponto e vírgula e o sobrenome e o nome separado por vírgula, e a cidade, 2 pontos, a editora, sem escrever a palavra editora, e o ano. Nós temos aqui um outro exemplo que de um livro, capítulo de livro escrito pelo autor. O que é isso, gente? Nós temos um livro aqui que nós temos vários artigos organizados num volume escritos por autores diversos. E tem um autor que ele tem um artigo também, mas ele foi o responsável pela organização do livro. Então, o que nós verificamos? Que na hora que a gente faz a referência do livro, nós colocamos o nome do organizador. Então, tá aqui José Vicente Tavares dos Santos,
Na hora que eu vou citar no meu trabalho só o capítulo, porque eu não li o livro inteiro, eu vou citar só um capítulo do livro. Se o capítulo do livro tiver sido escrito pelo organizador, o que vocês farão? Vocês escreverão a referência, né? Sobrenome, nome, o título do capítulo, sem destaque nenhum, ponto, usa a expressão em, 2 pontos, aí você vai fazer um travessão, ponto, indicando o quê? Porque aqui eu vou colocar dentro do quê? De que livro que está esse capítulo? Eu teria que colocar aqui, conforme a norma da BNT, o sobrenome do autor e o nome dele. Mas eu já tenho isso aqui porque ele é organizador, então para eu não repetir, eu coloco esse travessão. E faço a referência do livro, indicando quais as páginas onde está o capítulo. Depois nós temos o quê? Um capítulo que foi escrito por outro autor. O que eu faço? Coloco o sobrenome e o nome do autor do capítulo, o título do capítulo, em 2 pontos, né, onde está esse texto, e aí eu vou colocar dessa vez o sobrenome do autor, do organizador, porque é diferente o nome do organizador do autor do capítulo. Onde que eu obtenho esses dados para eu fazer as minhas referências? No caso dos livros, a gente tem as fichas catalográficas. Quando você abre um livro, na 2ª, 3ª página, nós temos lá a ficha catalográfica. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verificarem, né? Eu fiz um recorte dessa parte retangular, que é onde eu vou ter os dados. Nem sempre esse retângulo ele vem em destaque na publicação, mas vocês observarão que essas informações elas estão presentes em todos os livros. O que eu farei aqui? Na ficha catalográfica eu vou identificar os elementos que a norma da BNT exigem para eu poder fazer a referência. Então eu vou olhar onde está o sobrenome e o nome do autor, qual é o título, qual é a edição, qual é o local, qual é a editora, qual é o ano. Então vocês verão que aqui tem várias informações, então eu tenho que vir aqui e localizar as informações. O sobrenome é Manzato, Brás. O título do livro, De Ação à Vitória, tem 2 pontos, então o subtítulo não vem com destaque, a cidade, a editora e o ano. Aqui nós temos outro exemplo de referência de documento, no caso, referência de documento que foi obtido na internet. Pode ser um livro, pode ser um artigo, sempre nós teremos essa expressão, disponível em 2 pontos, abre claquete, aí coloca o endereço eletrônico, fecha a claquete, ponto, acesso em 2 pontos, aí você coloca, por exemplo, 28 AB.2018. Significa, tá vendo? O dia, o mês simplificado, AB de abril e o ano. Nós temos aqui a forma como a gente apresenta no final do nosso trabalho as referências. Então, nós temos o quê? Elas são organizadas em ordem alfabética de autor, o espaçamento é simples entre nas referências e o espaçamento é 1,5 entre uma referência e outra. Nós temos exemplo aqui de uma lista de referências chamando atenção para, vejam aqui tem a edição, porque era a partir da 2ª, aquilo que eu disse para vocês, 2.ed. Nós temos aqui na listagem um travessão de 6 espaços, ponto, significa o quê? Que a Marilena Chauí é a autora desse livro e é a autora desse livro também. Então, quando nós temos nas nossas referências um autor que tem várias publicações, a gente põe na primeira vez o sobrenome e o nome dele e nas seguintes a gente coloca só o travessão. E por que aqui está 2003A e 2003B? Esse A e B não estão, gente, na ficha catalográfica. Eles foram postos por mim, porque quando eu cito no meu texto, eu vou colocar o quê? Chauí, 2003, e a página. Se os dois são do mesmo ano, como que o leitor vai saber qual livro que eu estou citando? Então, para eu esclarecer para o leitor, eu coloco A, quando é Política em Spinoza, e B, quando é o livro Manifestações Ideológicas do Autoritarismo Brasileiro. E mais um exemplo aqui, vocês estão vendo que está em ordem alfabética. Bom, então nós terminamos este módulo com alguns exemplos de normas para fazer referências de documentos de acordo com a ABNT. Lembrando que ninguém precisa decorar essas normas, a gente precisa
saber que é necessário colocar dentro de um certo formato, e quando nós estivermos elaborando as nossas referências, a gente consulta algum material de metodologia, de preferência atualizado, para que a gente consiga fazer conforme estas normas. É isso. Muito obrigada e bom trabalho.